yeah. Que ele tem uma preocupação grande com a base. Até hoje o Palmeiras colhe os frutos do trabalho dele por lá. Isso é um grande ponto, né? Isso é um ponto importante, porque o Vasco, nos últimos anos, tem revelado jogadores, mas que os jogadores não têm se dado bem quando chegam no time de cima, né? A gente pega aí poucos, né, que foram lá para fora, aí a gente traz aí o Paulinho, que voltou, mas que é um baita de um jogador, o Douglas Luiz, que está lá no futebol inglês. Me lembra outro aí, Marques. Na verdade, eu vou até além no que você falou. A gente tem, cara, a gente chega ao ponto de ter bons nomes, safras boas, mas que se perdem tanto numa draga do sub-20 para o profissional, exatamente nesse momento, né? Ele passa pela base inteira e aí a gente tem um gap hoje, cara, de gestão mesmo, cara, de alguma coisa que a gente precisa melhorar, que a gente tem nomes, cara, que vestiram, por exemplo, a seleção brasileira a base inteira e que se perdem quando vão para o profissional do Vasco, né? Então não é nem uma questão do Vasco não formar jogador. Em alguns momentos é uma questão que o Vasco forma o jogador e aí na hora que ele vai virar o profissional, tu perde, às vezes, pela falta de base na vida pessoal mesmo, na transição de salário, de remuneração, de um psicólogo colado no cara. Então, irmão, vai além, né? O Vasco, além de precisar formar mais, ele ainda forma e perde muito jogador, né? Exatamente. O cara acaba não virando, né? Como se diz aí na gíria. O cara não vira. E aí a gente tem o Douglas Luiz, a gente tem o Paulinho, a gente tem o menino que está no Chelsea, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer com ele lá. Qual é o nome dele mesmo? Andrei Santos. Andrei Santos. Tem o menino lá, o Thales Magno, também, que surgiu e acabou indo para os Estados Unidos. Me lembra outro aí. Acho que eu não lembro de nenhum outro. Evander. Ah, não, mas aí o Evander nem aconteceu. Nem aconteceu em hora nenhuma, né? Mas foi considerado craque, né, cara? A gente viu o Juninho agora, o Juninho, Marrone. Cara, a gente vai pegar alguns que eram, cara, promissor. O próprio falecido Thales, cara. Pô, o falecido Thales, para quem não sabe, o Thales botou o Gabriel do rival no banco, a seleção brasileira inteira da base. Na seleção brasileira de base inteira, o Gabriel foi reserva do falecido Thales. E, né, o Thales, a gente não precisa nem dizer, infelizmente, que fim teve. E temos o Gabriel aí, né, numa primeira prateleira aí de futebol brasileiro. Mas, enfim. Bem, interessante essa questão que o Marcos colocou aí sobre o Alexandre Matos. Eu penso a mesma coisa que o Marcelo Souza acabou de colocar aqui, que eu também já falei isso aqui nas lives. É aquela questão da necessidade de lançar. Acho que isso pode ser um dos fatores que tem atrapalhado esses jogadores, entendeu? A necessidade, por não ter dinheiro nenhum, por não ter jogador nenhum, tem que botar o moleque mesmo para se virar e acaba queimando o moleque. Isso é um dos fatores. Mas devem ter outros também, né, Marcos? Igual você colocou aí, devem ter outros fatores que não fazem essa molecada acontecer. Tomara que a partir de agora a gente também consiga fazer isso virar dinheiro, né, cara? Virar dinheiro no bom sentido da palavra, porque o moleque que é formado ali e quando ele desponta, tá vendo aí o valor que o Vitor Roque foi vendido pro Real. E foi o Matos quem foi lá e arrancou ele do Cruzeiro, não foi? Se eu não estou enganado? Eu acho que foi, cara. Eu acho que foi o Matos que foi lá no Cruzeiro. Deve ter sido, porque o Matos já tá no Atlético Paranaense há 2 anos, pô. Deve ter sido ele, pô. E ele meteu, se não me engano, ele meteu 15 milhões, ele foi lá na rescisão contratual mesmo, na multa, pagou, meu irmão. Lembro que o Vitor Roque saiu de lá da noite pro dia, que deu uma merda do Cruzeiro com o Atlético, aí, ó, vendido por 300 milhões. Aí. Dinheiro pra cacete, é isso. Mas, cara, excelente sinal. A gente começa muito diferente do que começou ano passado, de que terminou o campeonato da Série B ano passado. E agora as coisas parecem que vão acontecer de forma bem rápida, diferente. Lembra que eu lembro muito bem das nossas lives aqui, não tinha técnico, porra. Acabou o campeonato no dia 6 de novembro, no ano passado, também, se eu não me engano, no dia 6 de novembro, acabou o campeonato, aquele último jogo lá contra o Ituano,
Cara, eu lembro que a gente ficou muito tempo sem treinador. Aí depois a gente ficou muito tempo sem jogador. As coisas aconteciam de uma velocidade, de um jabuti, né, meu irmão? Andando de ré. Era isso. Cara, muito incompetente aquele maluco, né? Quer um delivery de qualidade no conforto da sua casa? Liga pra gente, 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência. Seu evento vai ser um sucesso.